Fala, meus queridos, professor Diego aqui na área. Vamos dar sequência à nossa revisão de Química para a prova do Enem. E hoje eu quero pegar com vocês, galera, a oxirredução na química orgânica. A gente sabe que a química orgânica tem muitas reações químicas, tanto que reações orgânicas é um universo de estudos. Dentre essas várias reações de oxirredução, eu aposto muito forte na oxirredução na química orgânica em específico, porque isso já caiu na prova do Enem. Então hoje nós vamos trabalhar em particular um tipo de oxidação que é fundamental, que é a oxidação de álcoois. Aí nas próximas aulas nós vamos trabalhar oxidação branda, oxidação enérgica, ozonólise. Então a gente vai pegar esse assunto de oxirredução na química orgânica e vamos fragmentar ele em algumas aulas, combinado? Hoje em particular, vamos começar falando o que é oxirredução na química orgânica. Existe diferença da oxirredução da química orgânica para a química inorgânica? Não, não existe diferença. Mas existem adaptações desse assunto que a gente pode fazer, tá? Então, para a gente começar, vamos começar do básico aqui. Quando você fala que um composto ele sofreu oxidação, né? Ele vai oxidar. Oxidar significa dar elétrons, ou seja, perder elétrons. Ó, escrevi de um jeito bem proposital aqui para você lembrar. Oxidar, oxidação, oxidar é dar elétron. Não tem mais como esquecer, certo? Bom, oxidar é dar elétrons. Reduzir é sinônimo de receber elétrons. Receber elétrons. Ó, reduzir não começa com re lembra receber. Então, oxidar é dar elétrons, perder elétrons, e reduzir é ganhar elétrons, receber elétrons. Quando você fala na química orgânica, a gente faz uma adaptação, tá? Vamos lá. Na química orgânica, tá? Oxidar vai ser um sinônimo para a gente de ganho de oxigênio e ou perda de hidrogênio. Quando um composto ele sofre oxidação, gente, composto orgânico, tá? Ele sofre oxidação, ele ganha oxigênio e ou perde hidrogênio. Peraí, professor, mas está diferente daquele primeiro conceito que o senhor colocou ali. Na realidade, vejam só, a palavra oxidação, ela te lembra perda de elétrons? Não, né? Oxidação não me remete à perda de elétrons. Oxidação, ao contrário, é uma palavra que me remete ao oxigênio. Já pararam para pensar nisso? Oxidação, oxigênio. É verdade, né, professor? Nunca tinha pensado nisso. Oxidação tem a ver com oxigênio. Porque as primeiras definições para oxidação eram justamente reações com o oxigênio do ar. Então, por exemplo, quando o ferro ele ficava exposto ao ar, ele sofria oxidação. Por quê? Porque ele reagia com o oxigênio do ar. Então, por muito tempo na química, ficou definido que oxidação seria a reação com oxigênio do ar. Por isso vem o nome oxidação. Oxidação, sim, tem relação direta com oxigênio. Só que o que acontece? Os caras perceberam que na oxidação havia a perda de elétrons do elemento que sofria oxidação. E por que esse elemento perdia elétrons? Porque ele reagia com oxigênio. Vocês devem se lembrar comigo que o oxigênio é o segundo maior ladrão de elétrons da tabela periódica, ele só perde para o flúor. Então o oxigênio ele é um cara que tem muita tendência em receber elétrons. Ora, se você juntar então A mais B, pensa, um elemento químico está reagindo com oxigênio, o oxigênio é um ladrão de elétrons, o que vai acontecer com esse elemento químico? Ele vai perder elétrons, não é, professor? Sim, daí veio a adaptação para oxidar, é a perda de elétrons. Então, hoje em dia, nós usamos o termo oxidação como perda de elétrons. Oxidação é isso, tá, gente? É perda de elétrons. Mas na química orgânica, as reações de oxidação, elas acabam inevitavelmente sendo reações em que o elemento químico ganha oxigênio. A substância que está oxidando ganha oxigênio.
E claro, se você recebe o ladrão na tua casa, você está pedindo para ser assaltado, né? Você está pedindo para perder elétrons. Então, por isso que houve essa adaptação. Oxidação na química orgânica, você não precisa ficar calculando NOx. Tem gente que perde tempão calculando NOx de composto orgânico. Se a questão pedir, ok, mas se ela não pedir, ganhou oxigênio e ou perdeu hidrogênio, o composto orgânico está sofrendo uma oxidação, tá? E da mesma forma existe o contrário, tá, gente? Existe a redução na química orgânica. Vamos colocar aqui, ó. Reduzir. Na química orgânica, reduzir então seria o contrário. Seria a perda de oxigênio e ou ganho de hidrogênio. Perda de oxigênio e ou ganho de hidrogênio. Então, quando o composto ele perde oxigênio e ou ganha hidrogênio, ele está sofrendo uma reação de redução. Como eu falei para vocês, a reação mais importante que a gente vai estudar hoje, galera, é a oxidação de álcoois. Esse é o tema central da nossa aula de hoje, uma reação que eu aposto muito, que tem grande chance de aparecer aí na sua prova do Enem. Então, vamos começar colocando aqui, então, um tópico específico, que é a oxidação de álcoois. Oxidação de álcoois. Galera, existem basicamente 3 tipos de álcool em termos de classificação. Existe o álcool primário, o álcool secundário e o álcool terciário, certo? Vamos começar falando um pouquinho aqui sobre oxidação de álcool primário, ok? E aí você vai anotar a sequência aí no seu caderno. Anote aí comigo, vamos construindo juntos a linha de raciocínio, tá? O álcool primário, vou colocar aqui do ladinho para vocês anotarem, hein? O álcool primário, quando ele oxida, ele vai se transformar em aldeído. O álcool primário, quando oxida, esse aqui é o símbolo universal da oxidação, tá, gente? O oxigênio entre colchetes, símbolo da oxidação. Álcool primário, quando oxida, vira aldeído. E o aldeído, quando sofre oxidação, ele vira um ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Essa aqui é a sequência de oxidação dos álcoois. Preciso que você, meu querido aluno, anote esta sequência, tá? Anote, é a aula raiz aqui, aula no quadro que vocês gostam muito. Então vá anotando junto comigo aí para você entender toda a linha de raciocínio, legal? Vamos começar dando um exemplo antes de eu explicar para vocês essa sequência. Vamos lá. Exemplo de oxidação de álcoois primários. Vamos pegar aqui o nosso amiguinho, o etanol, CH3CH2OH. Esse álcool, quando ele sofre oxidação, quando ele oxida, ele vai se transformar em aldeído. O aldeído referente a 2 carbonos é o etanal ou acetaldeído, C-OH. E esse aldeído, quando oxida, ele vai se transformar no seu ácido carboxílico correspondente, que seria o ácido etanóico, ácido etanóico ou também ácido acético. Vamos colocar o nome dessa galera aqui embaixo? Esse aqui é o etanol. O etanol, quando oxida, vira etanal, que é um aldeído, e o etanal, quando oxida, vira ácido etanóico, que é o ácido acético. Legal? Bom, primeira coisa que você vai me perguntar, professor, quem é o agente oxidante dessa reação? Porque se o álcool está oxidando, alguém está oxidando ele, né, professor? Sim. Normalmente nessa reação você utiliza agentes oxidantes. Pode ser o permanganato de potássio, mas normalmente é utilizado alguma coisa derivada de cromo, tipo dicromato de potássio. Normalmente o agente oxidante dessas reações é o dicromato de potássio, tá? Agora o que eu preciso explicar para vocês é o seguinte, ó. Você, para fins de vestibular, você aluno do ensino médio, não precisa compreender a rota completa, a reação balanceada, equacionada. Não, esquece isso aí, deleta da tua cabeça. Primeiro, essa sequência é importante sim de você lembrar, mas dá para você também entender essa sequência sem necessariamente decorá-la. Por que que um álcool, quando ele vira um aldeído, ele sofre oxidação? Bom, vocês estão percebendo que existe um carbono aqui que ele não está mudando ao longo da reação, que é esse CH3 aqui, ó. Então esse CH3 a gente não vai analisar,
Nós estamos focando nesse carbono aqui, ó, que é o carbono que carrega o oxigênio do álcool. Vocês estão percebendo que esse carbono ele tem 2 hidrogênios e um oxigênio conectados a ele, certo? Quando esse etanol vira etanal, o que acontece com esse mesmo carbono aqui, ó? Vocês repararam que ele perdeu um hidrogênio? Não é verdade? Ó? Aqui era CH2, ele virou aqui ó, um CH. Ele perdeu um hidrogênio. Perda de hidrogênio é sinônimo de oxidação. Agora pega esse aldeído e faz ele virar um ácido carboxílico. Espera aí, professor. Aqui tinha um hidrogênio ligado a ele, só que agora entrou um oxigênio. Houve o ganho de oxigênio, não é verdade? Sim, ó. Ganho de oxigênio é oxidação. Por que a oxidação ela para aqui no ácido carboxílico? Olhem para esse carbono aqui, ó. Ele tem hidrogênio? Não, professor, esse carbono não tem mais hidrogênio. Então significa que nesse carbono não dá mais para colocar oxigênio tirando hidrogênio. Não dá, não é possível. Então a oxidação ela para aqui. Então essa sequência ela não necessariamente é decorada, porque ela faz sentido. Isso que eu estou falando para vocês é para a coisa fazer sentido, não precisar ficar decoreba. Quando você pega o álcool, tira um hidrogênio dele, ele vai virar um aldeído. Claro, você tem que colocar uma dupla para completar a valência do carbono, tá? Aí você pega esse aldeído, coloca um oxigênio bem aqui, ele vira um ácido carboxílico. Não dá mais para eu colocar oxigênio nesse carbono, né? Porque ele já está ligado a um carbono e 2 oxigênios, então para aqui, paro no ácido carboxílico. Professor, como é que o senhor acha que o Enem ele pode cobrar isso aí de mim? Bom, ele pode cobrar de vocês dessa maneira aqui mais direta, uma questão mais técnica, ou ele pode cobrar com aplicações. Com relação às aplicações dessa reação, uma das principais que eu vou chamar a atenção de vocês é com relação à oxidação do etanol virando etanol. Todos vocês sabem que o álcool das bebidas alcoólicas é o etanol. Esse álcool, quando ele sofre oxidação, ele vira aldeído. E o aldeído é o responsável pela ressaca. Sim, quando a pessoa bebe demais, no outro dia ela fica com dor de cabeça, fica com náusea, aquela coisa toda. A ressaca ela é causada por esse cara aqui, ó, por excesso de etanol na corrente sanguínea aí do cidadão. Então, isso aí é um exemplo de aplicação. E professor, mas o senhor está querendo dizer para mim, então, que existem 2 fases de oxidação aqui. Quer dizer, o etanol pode oxidar para etanol e o etanol para ácido etanóico? Sim. Isso depende, gente, do estágio da oxidação. Se a oxidação ela vai parar em aldeído ou se ela vai parar em ácido carboxílico. Claro, isso vai depender muito do contexto da questão. Mas eu posso dizer, sim, que o etanol, se ele prosseguir uma sequência de oxidação, uma hora ele vai se transformar num ácido etanóico, ele vai se transformar num ácido acético. E essa oxidação do etanol se transformando em ácido acético, você percebe, por exemplo, no envelhecimento dos vinhos. Todos vocês sabem que a garrafa de vinho ela é guardada para envelhecer de forma deitada, na horizontal. Um vinho ele nunca é posto para envelhecer com a rolha para cima. Porque o que acontece? Mesmo que a rolha ela vede bem, ainda pode haver um pouco da entrada de oxigênio. E esse oxigênio que entra, ele pode oxidar o etanol a ácido etanóico. E vocês sabem que o ácido etanóico, o ácido acético, é o principal componente do vinagre. Vinagre tem um sabor absurdamente azedo. Não é nada interessante você tomar um vinho que envelheceu, ao invés dele estar com gosto de vinho, ele está com gosto de vinagre. Já pensou nisso? Então, realmente é uma situação aí que não é legal, não é verdade? Então, por isso que o vinho ele tem que ser colocado para envelhecer de uma forma deitada. Por quê? Quando o vinho está deitado, o vinho, quando a garrafa melhor está deitada, ela está sempre molhando a rolha. E a rolha molhada, ela incha. Rolha inchada não deixa o oxigênio entrar. Não deixando o oxigênio entrar, o álcool não oxida. Então esses 2 exemplos são os principais assim em termos de aplicabilidade que eu passei para vocês de oxidação do álcool primário. Agora vamos dar uma olhadinha, galera, no álcool secundário. Vamos aqui para a nossa segunda reação. Álcool secundário. Álcool secundário. Bom, a sequência de oxidação do álcool secundário vai se dar da seguinte forma. Vamos lá. O álcool secundário, quando sofrer oxidação, ele vai se transformar numa cetona.
Álcool secundário, quando sofrer oxidação, vai se transformar numa cetona. Anota essa informação aí, beleza? Tá. E a cetona, professor? Não. A oxidação, ela vai parar na cetona e eu vou te explicar por quê. Vamos colocar aqui um exemplo. Álcool secundário, aqui CH3, aqui vamos colocar um CH e um OH, e aqui um CH3, beleza? Tem um álcool secundário. Esse álcool secundário, quando ele oxidar, ele vai se transformar numa cetona. Por quê? Galera, álcool secundário, dá uma olhada comigo no seguinte, ó. Olha esse carbono que carrega a hidroxila. Vocês estão vendo que ele tem um hidrogênio aqui e esse oxigênio está acompanhado de um hidrogênio, certo? Oxidação não é ganho de oxigênio e ou perda de hidrogênio. Se eu tirar esses dois hidrogênios daqui e colocar uma dupla, esse composto vai estar oxidando. Vejam só, se eu tirar esses dois hidrogênios para colocar uma ligação dupla, em particular, vocês viram que esse carbono houve a perda de um hidrogênio. Ele oxidou, beleza? Nós estamos percebendo aqui, ó, que o 2-propanol ou propan-2-ol, é o nome desse álcool, o propan-2-ol, ele oxidou e se transformou na propanona. Propanona, que é a nossa acetona, comercialmente falando. Esse carbono aqui, dá para tirar hidrogênio dele? Não, não dá para tirar hidrogênio porque não tem mais hidrogênio. Então a oxidação ela para por aqui. Por isso que o álcool secundário, quando oxida, ele só vai até cetona. Essa é a oxidação do álcool secundário. E por último, galera, terceira, é o álcool primário. Álcool primário não, álcool terciário. Álcool terciário. No álcool terciário, vocês vão anotar o seguinte, ó. Álcool terciário não oxida. Álcool terciário não oxida. Por que que o álcool terciário não oxida, professor? Vamos colocar aqui um exemplo? Por que que o álcool terciário não oxida? Olha só. CH3, CH3, aqui eu vou colocar em cima um CH3 e aqui um OH. Esse composto aqui, ele não oxida, tá? Ele não oxida. Por que que ele não oxida, galera? Porque quando você tem um álcool terciário, o carbono que carrega a hidroxila, ao redor dele você só tem outros carbonos. Então significa que esse carbono ele não tem hidrogênio. Como é que eu vou colocar mais oxigênio nele e tirar hidrogênio se ele não tem hidrogênio? Então isso significa que esse tipo de álcool aqui ele não sofre processos oxidativos. Como eu falei para vocês, normalmente numa questão, quando ela se refere a composto orgânico que não sofre oxidação, isso já automaticamente tem que fazer a tua mente se remeter a um álcool terciário. Essas são as principais características. Vale lembrar que a reação inversa de oxidação é uma reação de redução. Então, se o álcool primário quando oxida vira o aldeído e o aldeído quando oxida vira o ácido carboxílico, o ácido carboxílico quando reduz vira o aldeído quando reduz vira álcool primário. O álcool secundário, quando oxida, vira acetona. Acetona, quando reduz, vira álcool secundário. O álcool terciário não sofre oxidação. Logo, não existe uma substância que sofra redução e vire um álcool terciário. Entenderam o nosso resumo, galera? Nossa revisão dessa reação que é tão importante? Vou ficando por aqui na aula de hoje. Não esqueça de deixar o like no seu vídeo aqui no vídeo para ajudar o trabalho do professor. Pega esse material e compartilha com geral, galera. E logo mais eu volto com vocês para a gente dar sequência a essas reações de oxidação e redução na química orgânica. Grande abraço a todos, gente. Até a próxima. Valeu!